31 de agosto de 1997, o dia que Lady Di morreu. Desde sempre, os meios de comunicação preenchem suas capas contando os detalhes da vida dos mais poderosos do mundo. Falar sobre as extravagâncias daqueles que têm mais sempre vende. Nesse sentido, as vicissitudes da realeza e da aristocracia foram um cheque em branco para os mercenários do jornalismo sensacionalista. A princesa Diana, no entanto, conseguiu cativar a todos em outro nível. Os britânicos demonstraram ter por ela uma estima sem precedentes. Rapidamente ficou conhecida como a princesa do povo, e mesmo que muitos tenham se encarregado de trazer à luz suas obscuras misérias, seus seguidores sempre se posicionaram ao seu lado com lealdade. Diana, mais conhecida como Lady Di, gozou de uma popularidade tal que a coroa começou a olhá-la com certa desconfiança e receio. É considerada talvez a mulher mais famosa e fotografada de sua época. Sua vida e obra a transformaram em um autêntico mito. Sua morte repentina encheu todos de especulações, e as teorias conspiratórias não demoraram a aparecer. Foi realmente um acidente? Porque 25 anos após seu desaparecimento físico, ainda se fala que tudo poderia ter sido um truque. De um homicídio. Hoje conheceremos a história da Lady Di e nos concentraremos em sua misteriosa morte. Mas antes de começar, peço-lhes por favor que deixem um like se estiverem interessados neste tipo de vídeos e também os convido a deixar um comentário abaixo com possíveis sugestões para futuros vídeos. Vamos começar. Tebut ouviu alguém batendo na porta e se alarmou. Eram 6 da manhã. As primeiras luzes entravam pelas enormes janelas de seu apartamento em Notting Hill. Antes que ele pudesse sequer pegar sua arma regulamentar, insistiram novamente. Tebut, como um bom guarda-costas que era, sabia manter a mente fria, o que não evitou que um horrível pressentimento o invadisse. Ele sabia que o que o esperava ao abrir aquela porta era uma má notícia, mas não imaginava que seria tão ruim assim. Quando lhe disseram que sua chefe e amiga havia perdido a vida 2 horas atrás em um hospital de Paris, Tebut ficou paralisado por alguns segundos. A primeira coisa que veio à sua mente foi a conversa que tivera com ela apenas um dia antes. Uma ligação na qual a mulher havia informado que não voltaria a Londres na data acordada porque o cerco da imprensa estava em seu pior momento e preferia descansar alguns dias na capital francesa. Após o divórcio, ela havia renunciado à proteção real por medo de ser espionada e havia contratado Tebut, pois era o homem em quem mais confiava. Um homem que agora estava completamente consternado até que recebeu uma ordem. Ele deveria organizar um enorme funeral em tempo recorde para uma pessoa que era amada por quase toda a população. Tebut viajou apressadamente em um voo comercial. Ao entrar no quarto do hospital onde estava o corpo sem vida, Tebut se indignou. As janelas não tinham cortinas, e ele pôde ver como os jornalistas se posicionavam nos telhados vizinhos em busca desesperada de um furo de reportagem. Rapidamente pediu cobertores para cobrir os vidros e reclamou com a equipe médica e as autoridades pela falta de tato com que estavam agindo. Havia outro problema. Ninguém podia mover o cadáver até que a equipe da funerária designada para mortes dessa magnitude chegasse. Tebut pediu que levassem a mulher para o subsolo, a salvo dos olhares mais perversos. Depois se sentou ao lado dela e durante 10 horas em silêncio, cuidou da Lady Di pela última vez. Durante essas horas, teve tempo suficiente para relembrar os momentos vividos juntos e recordou particularmente uma carta dela escrita apenas 2 anos atrás. Uma carta que dizia o seguinte: "Esta é a fase mais perigosa da minha vida. Meu marido está planejando um acidente com meu carro. Ele está nos usando em todos os sentidos da palavra." Tebut, apesar de ser um homem corajoso e de temperamento forte, não pôde evitar sentir um arrepio percorrendo suas costas. Graças a algumas entrevistas que Lady Di deu a Andrew Morton para a publicação de um livro com sua biografia, sabemos alguns detalhes de sua infância. Detalhes nada felizes, para sermos concretos. Diana Frances Spencer nasceu em Park House, Sandringham, no 1º de julho de 1961.
filha mais nova de John Spencer, 8º Conde de Althorpe e de Frances Ruth Roche. Cresceu em uma família da pequena nobreza junto com suas 2 irmãs e seu irmão mais novo. Passou os primeiros anos de sua vida na residência familiar, onde recebeu sua primeira educação das mãos de governantas. As fotos desses primeiros anos sempre a mostram brilhante e sorridente, mas suas lembranças dizem outra coisa. Diana viu desde cedo seu pai esbofetear sua mãe, dias antes de ela o abandonar pelo homem com quem estava tendo um caso. Assim começou uma amarga batalha entre seus pais pela custódia legal dela e de seus irmãos. Diana não hesitou em descrever sua infância como traumática. Segundo suas palavras, em muitas ocasiões, sentiu-se como um incômodo para seus pais. Descobriu que, na verdade, desejavam um menino quando ela veio ao mundo. Apenas 1 ano antes de seu nascimento, sua mãe deu à luz a um menino que morreu com apenas 10 horas de vida. Diana afirmou que por muito tempo a presença desse irmão morto a assombrou e trouxe um desconforto sombrio. Depois, com o divórcio de seus pais, veio a constante mudança de casa, a luta deles para agradá-la com coisas materiais. Seu quarto se encheu de brinquedos novos, vestidos caros, ursos de pelúcia cada vez maiores. No entanto, suas noites eram escuras e cheias de solidão. Em 1968, ingressou na escola em King's Lynn. Em 1970, mudou-se para o internato feminino de Riddensworth Hall e em 1973 ingressou em West Heath, outro internato no condado de Kent. Nunca quis ir para a universidade e só passou alguns meses no Instituto Wiedemann, na Suíça, estudando francês, costura, taquigrafia e datilografia. Finalmente se estabeleceu em Londres. Lá, trabalhou para várias empresas, até que em novembro de 1977, sua vida mudou para sempre. Carlos, primogênito da rainha Isabel II da Inglaterra e herdeiro do trono britânico. Cruzou sua vida e selaria sem saber seu destino. Diana e Carlos se conheceram graças a uma irmã dela, Lady Sarah, que havia saído brevemente com o príncipe de Gales em 1977. Ele tinha 29 anos e ela apenas 16 ao conhecê-lo. Diana exclamou: "Deus, que homem tão triste!" No verão de 1980, a dupla voltou a se encontrar em uma casa de propriedade de um amigo de ambos. Pela manhã, foi organizado um jogo de polo, depois desfrutaram de um churrasco e depois sentados em um fardo de feno. Diana e Carlos começaram a conversar. Ele ainda estava muito aflito pela morte de seu tio, assassinado pelo exército republicano irlandês 1 ano antes. Ela disse a ele que o tinha visto na televisão durante o funeral e que ele parecia muito sozinho, e acrescentou: "Alguém deveria cuidar de você." Lá eles deram seu primeiro beijo. Começava um romance real e mortal. A partir de então, o príncipe começou a convidá-la para o balé e a ópera, embora nunca fossem encontros a sós e sempre estivessem rodeados de amigos dele. Diana rapidamente encantou a todos com sua simpatia e espontaneidade. Parecia uma candidata perfeita para se tornar a nova princesa de Gales. Todos assumiram que ela era uma jovem ingênua e, portanto, perfeitamente maleável. Eles não podiam imaginar o quão errados estavam. Cercado por todos, Carlos sentiu que deveria dar uma chance para esse relacionamento. Eles se viram apenas 13 vezes antes de passar pelo altar. Todos nós sabemos que para muitos o 13 é um número de azar, e de fato as coisas não iriam terminar bem para eles. Embora, claro, o casamento foi um sonho. No dia 24 de fevereiro de 1981, o porta-voz do Palácio de Buckingham anunciou o compromisso oficial de Lady Diana Spencer e o príncipe Charles. A partir desse momento, Diana mudou sua residência para a Clarence House, residência da rainha-mãe. O casamento do casal, que foi celebrado no dia 29 de julho de 1981, na Catedral de São Paulo, em Londres, tornou-se um evento de grande repercussão internacional, transmitido pela televisão para 700 milhões de espectadores. Não faltaram à cerimônia os principais membros da aristocracia europeia e 170 chefes de Estado. A noiva chegou à catedral em uma carruagem. Chegou sozinha porque o véu era tão volumoso que mal cabia dentro. O anel de noivado que Carlos deu a ela foi escolhido por ela.
Era um anel com um safira oval e 14 diamantes ao redor. Os designers do vestido de noiva da Lady Di instalaram um cofre para proteger e manter os esboços e detalhes longe da mídia. Depois de mostrá-los a Diana, eles os destruíam porque os fotógrafos procuravam no lixo pistas de como seria o design. Além disso, prepararam um modelo alternativo caso o vestido original vazasse. A imponente cauda do vestido tinha 8 metros e contava com 10.000 pérolas bordadas. Diana insistiu também em usar mangas volumosas e cinturas marcadas, algo que depois foi copiado por dezenas de noivas em todo o mundo. A tiara tinha 1.930 diamantes. Era uma relíquia de família que em 1919 foi dada como presente de casamento para sua avó. O bolo de casamento foi feito pela Escola de Culinária da Marinha Real. Tinha 5 andares, media 1,5 metro de altura, pesava cerca de 100 quilos e sua preparação começou 14 semanas antes. O último andar estava coroado por uma cascata de orquídeas brancas, lírios do campo e fúcsias. No entanto, nem tudo foi como saído de um conto de fadas, como fizeram questão de mencionar em todos os lugares. Diana teve que aceitar condições da realeza que hoje em dia são descartadas e naquele momento eram bastante questionáveis. Ela teve que se submeter, por exemplo, a um teste de virgindade realizado pelos ginecologistas da rainha. A partir daquele momento, a coroa não deixou de ter os olhos sobre ela. Anos depois, Diana nomearia aquele dia como o pior dia de sua vida e afirmaria se sentir como um cordeiro a caminho do abate quando acordou naquela manhã. No dia 21 de junho de 1982, a brilhante princesa deu à luz ao seu primogênito, o príncipe Guilherme, ou William, no Hospital St. Mary de Paddington. O segundo filho dos príncipes de Gales, Henrique, ou Henry, nasceu no dia 15 de setembro de 1984. Apesar da família tentar oferecer uma imagem de unidade, a verdade é que as viagens solo de Diana se tornavam cada vez mais frequentes. E em maio de 1992, após retornar da Índia e do Egito, os primeiros rumores de sua separação vieram a público. O lado B de sua suposta vida perfeita começou a vir à luz. Agora sabemos que talvez esse luxuoso casamento nunca deveria ter ocorrido. Carlos estava apaixonado por alguém com quem não podia se casar, Camilla Parker Bowles. Ele nunca parou de vê-la e, acima de tudo, de amá-la. Diana confirmou isso ao descobrir uma pulseira gravada que Carlos havia comprado para a amante antes do casamento. Preso em seu próprio labirinto 5 meses antes do casamento e grávida, Diana se jogou pelas escadas de Balmoral. 5 anos depois, desesperada, ela pegou uma faca e a esfaqueou no peito e nas pernas. Ela buscava ajuda em um ambiente que se mostrava distante e sempre mais ocupado com a agenda semanal do que com suas emoções. Um espelho muito cruel do que havia sido sua infância. Em 1986, com seu casamento em pedaços, Diana teve seu primeiro romance com o instrutor de equitação, James Hewitt. Também teve affairs com o galerista Oliver Horner e com o vendedor de carros James Gilbey. Em junho de 1994, Lady Di usou na gala anual da Vanity Fair um vestido que ficaria conhecido como o Vestido da Vingança. Um tomara que caia de seda preta que a mostrava elegante, sensual e empoderada. Carlos havia confessado na televisão, o que para aquele momento já era um segredo conhecido por todos, que ele havia sido infiel. A transmissão foi uma tentativa de aproximar o príncipe do povo e fazer com que sua versão ganhasse alguma simpatia diante da esmagadora popularidade de Diana. Um príncipe infeliz cuja esposa era infiel dava uma imagem muito fraca para a coroa. Em 12 de julho de 1996, o escritório de imprensa da Rainha da Inglaterra anunciou a dissolução amigável do casamento entre Carlos da Inglaterra e Diana de Gales. O acordo também estabelecia que Diana continuaria sendo parte da família real, portanto, de vez em quando, receberia convites da própria soberana ou do governo. Além disso, foi permitido a ela manter todas as suas joias e foi indenizada com 17 milhões de libras, além de receber uma pensão anual de 400 mil libras. O divórcio teve uma consequência inesperada. A partir da experiência de Carlos, muitos milionários começaram a assinar acordos pré-nupciais para determinar o que aconteceria com a fortuna e os filhos, em caso de acordo mútuo de divórcio.
Depois disso, Carlos apareceu pela primeira vez em um evento público com Camilla Parker Bowles em 1999 no Ritz de Londres. 200 fotógrafos os esperavam. Naquela época, Diana estava morta há 2 anos. Nos anos seguintes à separação, Diana emprestou sua imagem pública a diferentes organizações humanitárias e apareceu em muitos eventos em favor dos setores mais marginalizados da sociedade. Enquanto se tornava uma espécie de superestrela do calibre de Marilyn Monroe, Diana usava todo esse furor para transformá-lo em algo útil. Cada foto em suas turnês de caridade tinha como objetivo lançar luz sobre um setor de marginalidade. Com gestos breves mas contundentes, provocou grandes mudanças. Foi a primeira a ser vista apertando a mão de um doente de síndrome da imunodeficiência adquirida numa época em que falar de vírus da imunodeficiência humana era tabu e o doente era estigmatizado. Também foi a primeira da realeza a tirar as luvas para apertar as mãos daqueles que visitava e depois da Madre Teresa de Calcutá, o rosto mais visível na ajuda aos doentes de lepra. Foi presidente e madrinha de 100 organizações de caridade, entre as quais se destacam o Hospital de Crianças de Londres, Great Armour Street e o Royal Marsden Hospital, especializado em tratamento de câncer. Suas viagens humanitárias incluíram visitas a hospitais, escolas e eventos de caridade em Angola, Austrália, Bósnia, Egito, Índia, Paquistão, Argentina e por toda a Europa. Uma de suas lutas mais visíveis foi contra as minas terrestres, juntamente com a campanha internacional para banir minas terrestres, que por seu trabalho ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1997. Sua atitude humanitária sempre foi tomada pela família real como uma provocação. A vida de Diana Spencer, tanto durante seu casamento quanto após sua separação, foi um tema recorrente da imprensa sensacionalista, e a chamada mania de Diana de fato se estendeu além das fronteiras do Reino Unido. Todas as suas aparições em público receberam um tratamento especial por parte dos meios de comunicação internacionais. Além disso, de acordo com a revista Majesty, Lady Di gerou cerca de 15 milhões de libras em publicidade para os fabricantes dos artigos que ela usava. O último homem com quem Diana se relacionou foi o milionário de origem egípcia, Dodi Al-Fayed. Eles pareciam felizes e passando por um ótimo momento, mas como é de se supor, nenhum paparazzi queria perder o rastro deles, algo que acabaria condenando-os. Na noite de 30 para 31 de agosto de 1997, Diana e Dodi perderam a vida em um terrível acidente de carro ao tentar evitar os fotógrafos e dirigir em alta velocidade pelo túnel da Ponte de Alma em Paris. Al-Fayed morreu na hora. Diana Spencer foi levada ao hospital, onde faleceu algumas horas depois. Diversos relatórios, investigações e especialistas corroboram o relato oficial dos eventos, que Diana estava em um carro a 160 km por hora, dirigido por um homem que estava embriagado e que esse fator desencadeou a tragédia. Mas outros ainda acreditam que algo mais secreto e intencional aconteceu naquela noite. As teorias de conspiração assumem várias formas, mas todas apontam para o mesmo lugar, que alguém com grande poder por algum motivo queria matar a Diana. Essas crenças foram tão convincentes e tão generalizadas que, com a ajuda do empresário egípcio Mohammed Al-Fayed, pai do namorado de Diana, a Polícia Metropolitana foi obrigada a lançar a Operação PAGET, uma investigação para estabelecer se havia alguma verdade nas teorias. O relatório examinou 175 teorias sobre o que aconteceu naquela noite, algumas delas pequenas e outras bastante profundas. Uma das principais teorias é que Diana estava grávida. Este, segundo Mohammed Al-Fayed, foi o motivo do assassinato. Fayed disse que a família real não poderia aceitar que um muçulmano egípcio pudesse um dia ser padrasto do futuro rei da Inglaterra. Foi então que planejaram matá-la. Outros afirmam que os paparazzis fizeram o carro bater intencionalmente, respondendo a interesses mais sombrios. Por outro lado, alguns culparam o motorista Henry Paul pelo ocorrido. Henry Paul era o chefe de segurança do Hotel Ritz de Paris, mas os teóricos da conspiração acreditam que ele trabalhava para os serviços de segurança na França, ou no Reino Unido, ou talvez ambos. Há testemunhas que afirmam que naquele dia Henry havia recebido uma soma incomum de dinheiro.
As pessoas que duvidam do curso oficial dos acontecimentos dizem que a afirmação de que Henry estava bêbado no momento do acidente não é apenas falsa, mas foi uma mentira espalhada na mídia para encobrir o assassinato. E isso foi feito em parte trocando seu corpo por outra pessoa, para que os resultados toxicológicos parecessem corretos. Seguindo essas linhas, também se acredita que o atendimento médico de Diana foi sabotado deliberadamente. Como se isso não fosse suficiente para criar mais e mais confusão, as análises feitas nos restos do carro em que Diana estava revelaram que o carro entrou em contato com um Fiat Uno, que deixou vestígios de tinta branca na carroceria do Mercedes, embora todas as tentativas da polícia francesa de encontrar o carro tenham sido inúteis. Embora ninguém tenha visto um Fiat dentro do túnel, algumas testemunhas relataram a presença de um saindo do túnel subterrâneo. A tese do carro fantasma segue intrigando muitos investigadores. Também foi estudada a morte de outro guarda-costas da princesa, e foram tecidas teorias que falam não apenas de uma morte provocada, mas de muitas, todas interconectadas, todas de alguma forma encomendadas por uma realeza que havia perdido a paciência com essa garota que parecia agradar a todos, e que não seguia à risca as normas sociais que queriam impor a ela por seu relacionamento ou ex-relacionamento com o príncipe. A operação que estudou essas teorias durou anos, custou milhões de libras e, graças a ela, descobriu-se que essas linhas de investigação não tinham nenhum fundamento, que tudo o que aconteceu naquela noite foi incrivelmente infeliz. No entanto, quando tudo parecia dito, Anonymous entrou em jogo. De acordo com a denúncia do Anonymous lançada em 2020, a morte de Diana foi provocada para impedir que ela revelasse os casos de corrupção e tráfico sexual de crianças que teoricamente envolveriam a família real inglesa. No tweet do grupo hacker ativista, afirmava-se que o príncipe Charles manteve um assistente real ao seu lado, apesar de estar ciente de várias de suas supostas violações. Esta acusação ainda está sendo investigada até a data de hoje. A Casa Real Britânica, que inicialmente mostrou muitas reticências, cedeu à reivindicação popular e celebrou em sua honra um soberbo funeral em Westminster, que foi transmitido ao vivo pela televisão e ao qual compareceram cerca de 2 milhões de pessoas. Durante as 4 semanas após o funeral, a taxa de suicídios na Inglaterra e no país de Gales aumentou em 17%, e os casos de automutilação em 44,3%, comparado com a média no mesmo período nos 4 anos anteriores. Os especialistas garantiram que este fenômeno foi causado por um sentimento de identificação. Os meios sensacionalistas e os paparazzis sofreram uma forte condenação social por suas ações. Podemos dizer sem medo de errar que eles não aprenderam nada com o assunto. Finalmente, Carlos e Camila se casaram em 2005 em uma cerimônia civil em Windsor. Desde então, eles estão juntos sem escândalos. O príncipe Harry seguiu o legado de sua mãe na luta para erradicar as minas terrestres. Tanto ele quanto seu irmão, o príncipe William, e sua cunhada, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, criaram uma fundação própria que realiza muitas obras de caridade. A Fundação Real. Lady Di sempre foi considerada uma mãe exemplar e uma mulher cheia de ideais. Após sua morte, recebeu várias homenagens e houve até propostas de canonização que finalmente foram descartadas. Sua figura ainda é idolatrada em diferentes partes do mundo e é considerada uma mulher à frente de seu tempo, que talvez por não querer ser capturada e rotulada pela rainha, acabou em um terrível checkmate. E até aqui o vídeo de hoje do aniversário da Lady Di e de sua morte, infelizmente de sua triste e misteriosa também morte. Se vocês se interessaram, peço por favor que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam se ainda não o fizeram e vou deixar algumas recomendações aqui. Para que continuem fazendo maratona neste canal, também os convido a deixar um comentário com alguma sugestão para um possível futuro vídeo. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi o Dia Aqui.